Você já se olhou no espelho e questionou se realmente tem algum valor? Se Deus realmente tem um propósito para a sua vida, ou se você está simplesmente existindo sem um real significado? Quantas vezes você sentiu que seus sonhos estão distantes demais, que suas falhas são grandes demais e que talvez Deus tenha se esquecido de você no meio de tantas pessoas mais capacitadas? Esta dúvida sobre o próprio valor e propósito é uma das estratégias mais poderosas que o inimigo usa para paralisar filhos e filhas de Deus, impedindo que você manifeste o potencial divino que foi depositado em seu interior. A Bíblia nos revela que Jesus conhece profundamente essas dúvidas que atormentam seu coração. E hoje, meu querido irmão, minha amada irmã, Ele quer falar diretamente ao seu espírito sobre o propósito glorioso que Ele planejou para você. Enquanto muitos estão lhe dizendo para simplesmente confiar mais ou ter mais fé, Jesus quer ir além dessas frases prontas e revelar verdades transformadoras que vão libertar você dessa prisão da autodúvida. Antes de continuarmos, quero que você comente agora a palavra propósito, para declarar que está pronto para receber essas revelações poderosas que vão transformar sua visão sobre si mesmo. Quando você comenta essa palavra, está dando um primeiro passo espiritual importante. Está declarando diante do céu e da terra que está disponível para que Deus fale ao seu coração sobre seu verdadeiro chamado. Neste vídeo, vamos explorar 7 revelações divinas que Jesus traz sobre seu verdadeiro propósito, especialmente nos momentos em que você mais duvida de si mesmo e do plano de Deus para a sua vida. E quero que você preste muita atenção ao último sinal, a 7 da revelação, porque ela contém uma chave espiritual que vai desbloquear um novo nível de entendimento sobre sua identidade e seu chamado em Cristo. Se este conteúdo está tocando seu coração, por favor, curta este vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma palavra de edificação que o Senhor tem para a sua vida. Quando você curte e compartilha, este conteúdo não está apenas nos ajudando, está permitindo que esta mensagem alcance outras almas que, assim como você, estão buscando compreender seu propósito divino em meio às dúvidas. Nos conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Queremos conhecer melhor nossa família na fé e incluir sua cidade em nossas orações diárias. No final deste vídeo, faremos uma poderosa oração de libertação das dúvidas e de ativação do seu propósito divino, então não deixe de assistir até o final para receber esta bênção especial em sua vida. Você já se sentiu como se precisasse provar seu valor através do que faz, do que conquista ou do quanto é reconhecido pelos outros? Esta é a primeira armadilha que nos leva à autodúvida. A palavra de Deus nos revela em Efésios 2:10, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Este versículo nos mostra uma verdade revolucionária. Antes mesmo de você realizar qualquer obra, você já é uma obra-prima de Deus. Sua identidade não depende do que você faz, mas de quem o criou e do propósito para o qual foi criado. É como um instrumento musical valioso, criado por um mestre artesão. Mesmo antes de tocar qualquer nota, ele já possui valor imenso, simplesmente por causa de quem o fez e com que propósito foi feito. Quando Jesus chamou os discípulos, ele não escolheu homens que já haviam realizado grandes feitos. Ele viu o potencial que eles nem mesmo sabiam que tinham. Da mesma forma, ele enxerga em você um potencial que ainda não foi plenamente manifestado. E isso nos leva à segunda revelação poderosa que Jesus quer trazer ao seu coração hoje. Talvez você esteja pensando, mas você não sabe o que eu já fiz, os erros que cometi, as oportunidades que desperdicei. E você tem razão, eu não sei. Mas Jesus sabe, e ainda assim,
Ele não desiste de você. O livro de Jeremias nos traz uma palavra reconfortante em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Observe que Deus não diz que os planos dependem da sua perfeição. Ele declara que conhece os planos que tem para você no presente, mesmo conhecendo seus erros passados e suas futuras falhas. Pedro negou Jesus 3 vezes em um dos momentos mais críticos, mas isso não impediu que ele se tornasse uma coluna da igreja. Davi cometeu adultério e assassinato, mas ainda assim é chamado homem segundo o coração de Deus. É como um navegador GPS. Não importa quantas vezes você erre o caminho, ele continua recalculando a rota para levá-lo ao destino. Da mesma forma, Deus não cancela seu propósito quando você falha. Ele recalcula o caminho. Você precisa entender que suas falhas não surpreendem a Deus. Ele não está na expectativa de que você nunca erre para então lhe usar. Seu chamado é baseado na graça, não na perfeição. E isso me leva à terceira revelação, que Jesus quer que você compreenda hoje. Então preste muita atenção a este ponto crucial. Você já se perguntou por que passou por tantas dificuldades na vida? Por que enfrentou tantas rejeições, perdas ou lutas que parecem não fazer sentido? Em 2 Coríntios 1, 3, 4, a Bíblia nos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Esta é uma revelação transformadora. Aquilo que mais doeu em sua vida pode se tornar o canal mais poderoso da sua ministração. As feridas que o inimigo usou para tentar destruí-lo, Deus quer usar para curar outros através de você. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e esquecido na prisão. Mas mais tarde, ele declarou: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. É como um médico que escolhe sua especialidade por ter passado por uma doença específica. Sua experiência pessoal de dor se transforma em compaixão e capacidade única de ajudar outros no mesmo sofrimento. As áreas onde você mais duvida de si mesmo frequentemente apontam para o seu chamado mais profundo. Aquilo que o inimigo atacou com mais força em sua vida revela o que ele mais teme que você descubra sobre seu propósito. Não pule para o próximo ponto sem refletir profundamente sobre isso. E se suas maiores dores não fossem obstáculos ao seu propósito, mas na verdade fossem pistas sobre ele? Continue assistindo, pois a próxima revelação é ainda mais impactante. Quantas vezes você olhou para suas limitações, sejam elas físicas, intelectuais, financeiras ou sociais, e concluiu que são evidências de que Deus não poderia usá-lo de maneira significativa? Em 2 Coríntios 12:9, Paulo nos revela uma verdade libertadora. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O que o mundo chama de deficiência, Deus chama de oportunidade. O que os outros veem como limitação, Deus vê como um palco para manifestar seu poder sobrenatural através de você. Moisés tinha dificuldade de falar em público, mas Deus o usou para confrontar o faraó. Gideão se considerava o menor na menor família, mas Deus o chamou de poderoso guerreiro. Jesus escolheu pescadores iletrados para revolucionar o mundo. É como uma lanterna. Ela só revela verdadeiramente seu propósito e poder quando está em completa escuridão. Da mesma forma, suas limitações não são obstáculos ao seu propósito.
Elas são o palco onde a glória de Deus será mais claramente manifestada. As vozes que dizem "você não pode" estão, na verdade, identificando exatamente onde Deus quer provar que Ele pode através de você. A chave não é superar suas limitações, mas entregar suas limitações a Deus. E falando em entregar, isso nos leva à quinta revelação que Jesus quer que você compreenda sobre seu propósito divino. Uma das maiores armadilhas que nos levam à autodúvida é comparar nosso tamanho de ministério ou nosso nível de influência com o de outras pessoas, como se o propósito divino fosse medido em números e aplausos. Jesus ensinou em Marcos 10, 43, 45. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esta revelação é revolucionária. Seu propósito não está relacionado a quanto reconhecimento você recebe, mas a quanto amor você demonstra. Não é sobre subir em um palco, mas sobre se abaixar para lavar os pés dos outros. João Batista, o homem que Jesus chamou de o maior entre os nascidos de mulher, viveu no deserto, comendo gafanhotos, longe dos holofotes, com um único propósito: apontar para Jesus e declarar: Ele deve crescer e eu diminuir. É como uma torneira. Ela não é a fonte da água, apenas o canal por onde a água flui para saciar a sede de outros. Seu valor não está em ser admirada, mas em servir ao propósito para o qual foi criada. Quando você compreende esta verdade, percebe que não precisa competir com ninguém por posição ou reconhecimento. Seu chamado único é ser exatamente quem Deus o criou para ser, servindo com os dons que Ele lhe deu. Lembre-se disso sempre que a autodúvida surgir. A grandeza no reino não é medida por quantas pessoas te servem, mas por quantas pessoas você serve em amor. E isso nos leva à sexta revelação. Uma das principais causas da nossa impaciência e autodúvida é a crença errônea de que deveríamos já ter chegado lá, como se o propósito divino fosse um ponto de destino a ser alcançado, em vez de uma jornada a ser vivida. Em Filipenses 1:6, Paulo nos lembra: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esta revelação traz um alívio imenso. Seu propósito não é algo que você descobre de uma vez por todas, mas algo que vai se desdobrando ao longo da vida. E a obra que Deus começou em você, Ele mesmo se comprometeu a completar. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas passou anos fugindo pelo deserto antes de assumir o trono. José teve sonhos de liderança na juventude, mas enfrentou 13 anos de escravidão e prisão antes de ver esses sonhos realizados. É como uma semente de carvalho. Ela não se torna uma árvore majestosa da noite para o dia. Leva décadas de crescimento, enfrentando tempestades, secas e adversidades, mas cada fase desse processo é parte essencial do seu destino. Suas dúvidas sobre estar atrasado no propósito de Deus são baseadas em uma comparação injusta com o ritmo dos outros. Deus não tem pressa e seu tempo é perfeito. O que parece atraso pode ser, na verdade, preparo essencial. E agora chegamos à sétima e mais poderosa revelação que Jesus quer trazer ao seu coração hoje. Não perca esta parte por nada, pois ela contém a chave que vai desbloquear um novo nível de confiança e propósito em sua vida. O maior engano sobre propósito é pensar que se trata principalmente do que você faz para Deus, quando na verdade trata-se de quem você se torna em relacionamento com Ele. Em João 17:3, Jesus faz uma declaração surpreendente. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a revelação mais libertadora de todas.
Seu propósito máximo, a razão pela qual você foi criado, não é primariamente fazer algo impressionante para Deus, mas conhecê-lo intimamente e ser transformado por esse conhecimento. Muitos grandes ministros, como Moisés ou Paulo, passaram longos períodos de aparente inatividade, que foram, na verdade, tempos cruciais de conhecimento íntimo de Deus, preparação essencial para o chamado. É como um casamento. O propósito não são as grandes cerimônias ou celebrações públicas, mas o relacionamento íntimo e transformador que se desenvolve nos momentos privados, dia após dia, ano após ano. Quando esta verdade penetra profundamente em seu coração, toda a ansiedade sobre encontrar seu propósito ou cumprir seu destino se dissolve na simples alegria de conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Se tudo o que você fizesse na vida fosse simplesmente crescer em intimidade com o Pai, você teria cumprido o propósito mais elevado para o qual foi criado. E, paradoxalmente, é essa intimidade que acaba te conduzindo naturalmente à sua missão específica. O próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério público, foi declarado amado pelo Pai. Seu fazer fluiu do seu ser. Sua identidade como filho amado precedeu e sustentou sua missão como Salvador. Essa revelação muda tudo. Em vez de ansiosamente buscar fazer grandes coisas para Deus, você pode relaxar no amor do Pai e permitir que Ele faça grandes coisas através de você, no tempo e da maneira que Ele escolher. Quando você passa tempo na presença de Deus, adorando-o, meditando em sua palavra e simplesmente desfrutando de seu amor, não está desperdiçando tempo ou fugindo do seu chamado, você está cumprindo seu propósito mais fundamental. Em Mateus 6,33, Jesus nos dá a chave. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando você faz do conhecimento íntimo de Deus sua prioridade máxima, todas as outras peças do seu propósito começam a se encaixar naturalmente, sem a pressão angustiante de ter que descobrir ou a autodúvida paralisante. Seus dons, suas paixões, suas experiências de vida, tudo isso ganha clareza quando visto através da lente do seu relacionamento com o Pai. O fazer flui naturalmente do ser quando você está firmado em sua identidade como filho amado. Em 1 Coríntios 13, 1-3, Paulo nos lembra que podemos realizar grandes feitos, mas sem amor, que nasce da intimidade com Deus, nada disso tem valor real. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. A grande ironia é que quando você deixa de lado a busca ansiosa por seu propósito e se concentra simplesmente em conhecer a Deus, você acaba descobrindo e cumprindo seu propósito específico com muito mais alegria e eficácia. E nos momentos em que a autodúvida volta a surgir, e ela voltará, você pode descansar na certeza de que, mesmo que tudo mais falhe, seu propósito primordial de conhecer a Deus e ser conhecido por Ele permanece intacto e acessível. Oração final. Agora, quero convidar você a fechar seus olhos, onde quer que esteja, e vamos juntos fazer esta oração poderosa de libertação das dúvidas e ativação do seu propósito divino. Pai Celestial, venho diante do teu trono de graça neste momento, trazendo cada pessoa que está ouvindo esta oração. Tu conheces cada nome, cada história, cada ferida e cada sonho. Senhor Jesus, em teu nome poderoso, eu quebro agora todo jugo de autodúvida que tem aprisionado este teu filho, esta tua filha. Declaramos anuladas todas as palavras de desqualificação que foram pronunciadas sobre suas vidas. Espírito Santo, revela agora a verdadeira identidade desta pessoa, como filho amado do Pai. Que a verdade de quem ela é em Cristo penetre profundamente em seu espírito, dissolvendo toda mentira que o inimigo plantou.
Tome um momento agora e mentalmente entregue a Deus as áreas específicas onde você mais duvida de si mesmo. Entregue suas falhas passadas. Entregue seus medos sobre o futuro. Pausa. Pai, recebemos agora tua graça abundante que flui como um rio sobre essas áreas de dor e dúvida. Onde houve vergonha, declaramos que agora há dignidade. Onde houve confusão, declaramos que agora há clareza. Senhor Jesus, ativa agora os dons e talentos que tu depositaste nesta pessoa. Que os olhos espirituais dela sejam abertos para ver as oportunidades de serviço que tu colocaste ao seu redor. Declaramos que as limitações que pareciam ser obstáculos serão transformadas em plataformas para a manifestação do teu poder sobrenatural. Nenhuma barreira humana pode impedir o cumprimento do teu propósito eterno. Espírito Santo, concede agora uma nova unção de coragem para dar os passos de fé necessários. Que o temor seja substituído por uma santa ousadia para avançar, mesmo sem ver o caminho completo. Pai, libera uma nova fome por intimidade contigo. Que conhecer-te se torne o desejo mais profundo do coração desta pessoa, acima de qualquer ministério, posição ou reconhecimento. Declaramos que a partir deste dia, uma nova página está sendo virada. O passado não determina mais o futuro. As falhas e demoras não têm a última palavra. Tua graça e teu chamado irrevogável prevalecem sobre tudo. Em nome de Jesus, selamos esta oração e esta pessoa no sangue do Cordeiro, protegendo-a de todo contra-ataque do inimigo que busca roubar a revelação recebida hoje. Que estas sementes de verdade cresçam e produzam fruto centuplicado. Que a paz que excede todo entendimento guarde o coração e a mente desta pessoa em Cristo Jesus. Que ela caminhe a partir de hoje na plena confiança de que tu, que começaste a boa obra, és fiel para completá-la. Amém. Encerramento. Meu querido irmão, minha amada irmã, as revelações que Jesus trouxe hoje ao seu coração não são apenas palavras bonitas, são verdades eternas que têm o poder de transformar completamente sua vida. Lembre-se, sua identidade está em Cristo, não em suas realizações. Suas falhas não desqualificam seu chamado. Suas dores apontam para seu propósito. Suas limitações são palcos para o poder de Deus. Seu valor está no serviço, não no status. Seu propósito é um processo, não um destino. E, acima de tudo, seu propósito supremo é conhecer a Deus intimamente. Qual dessas revelações tocou mais profundamente seu coração hoje? Compartilhe nos comentários. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém mais precisa ouvir neste momento. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder as próximas mensagens que Deus tem para a sua vida. Compartilhe também com aquela pessoa que você sabe que está lutando com dúvidas sobre seu valor e propósito. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Lembre-se sempre, você não é um acidente, você é um milagre planejado por Deus para um tempo como este. Deus abençoe.